Quedeario, oya mesaro yokolo, oya madeario, oya mesaro yokolo, tagiri papa, oya tagiri papa. Oia tagri papá. Quando elas chegam no Temiloju, elas chegam feridas em diversas áreas da vida, né? Algumas com traumas da infância, que viveram abusos, não tiveram apoio, foram abandonadas. Outras com problemas de relacionamento. Outras com questões em relação ao próprio trabalho, né? Onde o patrão, o chefe, maltratou. Outras com problemas de autoestima. Outras com problemas que trazem de outros terreiros e até de outras instituições religiosas, até porque ela não tem só mulheres que são devotas de orixá, existem mulheres de diversos cultos. E tratar tudo isso é falar com muita delicadeza da ação primordial do universo, de Exu, de Ori, das grandes mães ancestrais, e fazer com que elas ativem o que é de fato a essência do espírito feminino nelas, para poder sarar essas feridas e fazer com que elas renasçam de verdade, né? Elas comecem um novo ciclo na vida delas a partir do princípio que eu sempre falo que é a metanoia, é a mudança no pensamento. Para a gente que é devoto de orixá, não é só pensar que vai fazer um ebó, vai fazer um bori, vai fazer um rito iniciático e a vida vai mudar, vai melhorar, seus traumas vão ser curados. Não vão, você precisa mudar a maneira como você enxerga a vida, aprender aquilo que Fá ensina, né? Aquilo que o orixá tem para nos ensinar, até porque eles também viveram muitas coisas e por isso se tornaram divindades e têm lições maravilhosas para ensinar a gente diariamente. E é assim que a gente trabalha para que a vida delas mude. Eu sou a Ana Chuli, prazer, sejam bem-vindas. Hoje é um dia muito especial para a gente, né? Eu estou brincando que eu fico muito emocionada com esse dia, com tudo que a gente faz aqui, né? Mas esse movimento é um movimento para mim muito importante. Fui entrevistada ainda há pouco lá em casa falando bastante sobre isso. E ele me perguntou bastante sobre essa questão que eu achava importante e mais importante para que eu faça tudo isso acontecer aqui, né? Óbvio que ninguém faz nada sozinho, então eu conto com elas, conto com ele, que é meu braço, meus filhos, que são sempre incansáveis, né? Para tudo aqui em casa, né? Então, já teve outros encontros desse em que eu quase não conseguia falar de tanto que eu chorava, né? E como eu falo para vocês toda quarta-feira, não tem nada mais gratificante para mim, como eu disse para ele, do que ver vocês entrarem no Temiloju de um jeito, e até os que não estão mais, né, que já passaram, saírem com a vida de vocês transformadas em algum ponto, sabe? Entendendo que não é só o ritual, não é só acender uma vela, fazer um ebó, né? Entendendo que existe questões que são muito mais profundas que estão dentro da gente, que a gente precisa querer essa mudança, querer entender o que o orixá fala pra gente, né? Quais são as lições que o orixá dá pra gente para que a gente possa de fato evoluir, para que a gente tenha uma vida feliz aqui na Wo àṣekè pẹ̀lú olúbohùnbohùn tí mú un kàn wọlé adífá fún ìyámí ọ̀ṣọ́rọ̀ǹgà níjó tí ń sáwó wọ́n ilé Pókíà cidade de Pókíà ẹbọ ni wọ́n ní kí wọ́n ṣe wọ́n bẹ́bọ́ ní bẹ́wòrúbọ e o cântico diz tá ló dá wà lóṣù tá fi ń sáwó ìyámí ọ̀ṣọ́rọ̀ǹgà ló dá wà lóṣù tá fi ń sáwó ìyámí ọ̀ṣọ́rọ̀ǹgà ẹ jẹ́ ká kúnlẹ̀ fóbìrí o ẹ jẹ́ ká kúnlẹ̀ fóbìrí obìrí ló bí wá ká wà tó di ènìyàn ẹ jẹ́ ká kúnlẹ̀ fóbìrí ẹ jẹ́ ká wọlé fóbìrí o ẹ jẹ́ ká wọlé fóbìrí obìrí ló bí ọba kò tó dòòṣà ẹ jẹ́ ká wọlé fóbìrí. Toda a minha vida, toda a minha história se conecta muito com relatos dos versos de Ifá em relação a problemas e questões que a humanidade já passou e assim como é na minha vida, também é na vida dessas pessoas, né? Eu venho de uma trajetória de vida muito triste, muito puxada por um lado, né? De abandono também, de abuso, de sofrimento
E eu sempre questionei muito por que eu tinha que passar por aquelas coisas, ainda muito nova, desde a infância, muito sofrimento, muita dor. E hoje, com 44 anos, eu entendo que, na verdade, poderia ter sido diferente, mas foi daquela forma e que tudo isso me trouxe uma bagagem, né, muito, muito grande mesmo para hoje poder atender mulheres com o dobro, triplo, às vezes, sei lá, a idade de ser minha avó, né? E assim, a gente com uma troca muito poderosa e esse peso da bagagem, mais a evolução, mais o aprendizado, mais as iniciações, tudo isso, né, a formação terapêutica, tudo isso faz com que toda a minha história se encontre com a delas. Cada uma delas já viveu ou vive alguma fase da minha vida de alguma forma, e eu tendo já essa bagagem e conseguido alcançar um tanto da evolução na minha vida, consigo ajudar elas embasadas não só na minha experiência de vida, mas também naquilo que a gente aprende no culto orixá. Oya tagiri papa. O gora ile o gerege. Aileia ijagbe. O gora ile o gara gara obirin. Ido gora ile o. Gere gere é boca amarelo. Coja me do que olhar. Coja cado que olhar. Que fazem esses acarajés como empreendedoras e que através desse acarajé ela vai reeducando uma sociedade, porque é isso, o acarajé não é bagunça. Então, através do acarajé, você vai reescrevendo a história do Brasil e através do acarajé você vai potencializando e fazendo um resgate através da nossa alimentação, do nosso estômago, porque é onde tudo começa também, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar das mulheres, dessas mulheres que são as maiores empreendedoras do Brasil, que são mulheres pardas, mulheres negras e tem a porcentagem também de mulheres não negras. Eu penso que todo babalorixá, toda yalorixá, todo líder, seja ele religioso ou não, deve ser um agente transformador de vidas, porque quando a gente lá no Orum escolhe a liderança e chega aqui, não é pra gente brincar, né? É pra gente ajudar as pessoas, não pra destruir a vida das pessoas, né? Um espaço seguro de troca e de fala, ele é construído no cotidiano, assim como em todas as relações. Mesmo quando a gente não tem esse contato diário ou esse contato físico, né, o tempo todo, mesmo sendo reuniões online e o contato no grupo diariamente, falando, vai se construindo através da troca aquilo que a gente chama de lealdade, né, de uma relação de lealdade. Obviamente que a espiritualidade, ela nos aponta as pessoas que a gente percebe, vai notando e consultando e perguntando até onde você pode ir com cada indivíduo. Isso deveria ser em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as nossas relações. Então elas encontram ali nas gravações passadas relatos da minha própria vida que fazem com que elas se sintam seguras ali. Né? É óbvio que Ifá fala muito sobre a gente se prevenir, sobre o cuidado, né? Então tudo que é falado sim com cuidado, mas no espaço onde eu mesma levo para elas seguranças. E aí quando elas estão aqui no terreiro, quando a gente faz o encontro, elas vêm para cá, elas se sentem todas filhas de santo do nosso terreiro, mesmo sem ser. Por quê? Porque não há diferença, eu faço questão de que não haja diferença entre uma pessoa e outra, eu ouço de verdade as dores de cada uma delas, então elas se sentem acolhidas, e essa é a função. Eu brigo, eu chamo atenção, né? Eu corrijo também, eu ajudo naquilo que elas têm dúvida, tem todo um trâmite ali que vai criando esse vínculo afetivo para além da Yalorixá, para além da líder de um grupo, para além de uma terapeuta, para além de ser só um grupo. Não é só um grupo de mulheres, é um grupo que muda vidas a partir dessa aliança. Ogunita ela Oja Kado Eloia. Qual seria a orientação que a senhora dá para todos nós aqui em relação a essa conexão sexual com a gente
feito para que a relação com o outro seja de fato equilibrada? Vai equilibrar. Primeira coisa, a autoestima tua. A autoestima, eles também tem um tipo de autoestima. A autoestima, ela está em tudo. O teu auto-amor faz você se amar. Lembrando daquele passado querendo sofrer. E a gente sai fora, mas só que a pessoa também tem um tempo. O processo na psicologia não é magia, igual a Danda. Fez, aconteceu. O processo na psicologia, que é trauma, e a gente vai trabalhando até a pessoa. Tem gente que processa rápido. Uma criança. Tem criança que começa a andar com 9 meses, tem outra com 10, tem outra com 8. Hoje, em 2025, a gente vê mulheres mais velhas buscando de fato conhecimento, autoconhecimento, conhecimento externo para a própria evolução. E meninas mais novas, e não estou falando só de adolescentes, né, perdidas, completamente perdidas, sem nenhum tipo de cultura que vai lhe dar um suporte de fato para a vida, aderindo a comportamentos e estratégias de vida que ferem a própria alma e, na verdade, para mim, deixando de evoluir em muitos aspectos. E aí a gente poderia falar de várias camadas, né? Os excessos, as disputas, o medo de não ser aceita, a comparação, que é uma coisa que vai matando, né, a alma de um ser humano, ficar se comparando o tempo inteiro com alguém. E isso tudo só acontece por falta de conhecimento. A pessoa que conhece a si mesma, sabe das suas capacidades, ela tem o entendimento de onde ela precisa melhorar, onde ela precisa evoluir, ela não vai ficar se comparando com outras pessoas. Isso também é falta de conhecimento. E a gente vai falar de conhecimento de história, da língua portuguesa. Eu vejo alguns vídeos, às vezes, que eu chego a ficar com raiva, que as meninas não sabem a capital do Brasil, não sabem a capital do próprio estado, onde elas moram. Então a gente vai falar de vários níveis de conhecimento que estão fora da vida de muita gente. Outras estão na ignorância em relação às suas próprias relações, né? A relação consigo mesmo, às vezes são pontos muito pequenos que fazem uma diferença muito grande. Então a urgência maior que eu vejo hoje é, primeiro, entender que autocuidado não é de passar no cabelo, né? Não é um creme que você pega e passa no cabelo, não é uma maquiagem, não é um salto alto, não é um colar bonito, não é uma foto bonita no Instagram vivendo uma realidade oposta àquilo. A maior urgência que eu vejo hoje é a mudança do entendimento sobre o que se tem hoje, de muita informação que deixa todo mundo perdido. A gente precisa ter um controle sobre isso, limitar aquilo que a gente também absorve, porque senão vai cada vez se perder mais, né? E a segunda coisa é conhecer a si mesmo. É demais, isso precisa muito para as pessoas poderem evoluir. E óbvio que muitas vezes sozinha a pessoa não consegue. Para isso que a gente está aqui. Baba yalo lorun koshe iroda kiloda. Baba lorun koshe kiloda. E eu aprendi a ser mais maleável com Mãe Danda. Eu aprendi a ser um ser humano que para observar e tenha paciência do tempo. Entender que as pessoas também têm tempo. Que o tempo não é o meu. O dia de hoje, ele é para celebrar o poder que existe dentro de vocês. Então, eu vou pedir para que coitada, vocês fiquem todas de pé. Por favor, todas de pé. Para que a gente faça uma pequena louvação. Para que tudo aquilo que foi expelido da boca de vocês nos dias de hoje, até o final da vida, tenha força e o Orixá reconheça. Epa, molé! Epa, molé! Axé Orixá, lé no mi, axé Orixá, lé no mi. Bobo, motiwi, nikiru, molé, obaú. Axé Orixá, lé no mi. Axé Orixá, lé no mi, axé Orixá, lé no mi. Bobo, motiwi, nikiru, molé, obaú. Axé Orixá, lé no mi. Axé Orixá, lé no mi, axé Orixá, lé no mi. Bobo, motiwi, nikiru, molé, obaú. Axé Orixá, lé no mi. Axé Orixá, lé no mi, axé Orixá, lé no mi.
Gbogbo ohun mo ti rí ní kí ìmọ̀lẹ̀ ọba o. Àṣẹ òrìṣà lẹ́nu mi. Tudo aquilo que sai da boca da mulher de boa índole, de bom coração e de bom espírito se realize. Dos três. O desejo que eu tenho para essas mulheres que passam pelo grupo, já passaram mais de 300 mulheres pelo grupo, né? E as que depois de um tempo não conseguem mais acompanhar e tudo, elas são removidas porque a gente precisa de pessoas que estejam ali interagindo, né? Então é muita comunicação para ficar parada e se perder. Eu sempre desejo a todas elas que elas saiam de lá se entendendo, se conhecendo melhor, conectadas com elas mesmas, conectadas com a fonte universal que é Elidumare e Eledua, entendendo os sentimentos, as emoções, aprendendo a impor limites e conectadas à força ancestral, tanto a ancestralidade feminina quanto a ancestralidade masculina, que traz o equilíbrio que a gente precisa na vida. Então, existe uma tríade muito importante, né? Se conectar a essa fonte, a grande mãe, o grande criador do universo que nos gerou vida, e entender que nós somos parte dessa fonte criadora de tudo, e por isso nós somos seres que podemos alcançar abundância física, espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas da nossa vida. Existe a necessidade de se conectar e se reconectar com você mesmo, e existe a necessidade também dessa questão de se impor na vida de uma forma diferente a partir dessa metanoia. Então, o meu desejo é que elas alcancem todos esses pontos. Por isso que é um trabalho extenso, é um trabalho longo, um trabalho que demanda, de fato, dedicação, não só minha, que estou ali para orientar elas, mas delas de quererem fazer parte desse processo e desse projeto. Tem mulheres no grupo desde o primeiro ano, já são 3 anos, já vamos fazer 4 anos de Temiloju. Tem muito conteúdo, muito vídeo, muita aula, então não tem como passar por ali, entrar de um jeito e sair igual você entrou. Sempre acontece alguma mudança e isso é gratificante. Isso me fortalece para continuar com esse trabalho, para ver a vida dessas mulheres transformadas, deixando a timidez de lado, deixando os traumas de lado, crescendo de fato, né? Saindo do lugar da menina traumatizada para a mulher adulta que é capaz de superar e se entender enquanto um indivíduo na Terra para ter uma jornada brilhante. Eu tenho certeza que essa transformação que acontece na nossa vida, porque na minha vida todos os dias acontecem transformações também, vai trazer uma nova mentalidade para vocês, uma nova conexão com as suas divindades, com a sua crença, e vai tirar desse lugar de estar andando em círculo, né? Como muitas chegam para mim, sem sair do lugar, ou numa correria infinita que não leva a lugar nenhum. E uma grande maioria de mulheres, quando eu pergunto assim, quem é você? Elas falam para mim, eu não sei. Eu não sei. E é muito triste você não saber quem é você. Para mim, hoje, é muito triste saber que alguém, uma mulher, ainda não sabe quem ela é. Porque um dia eu também não sabia quem eu era. Tanto não sabia que eu nem queria. Meu pai falava, garota, toma essa obrigação logo, vou te sentar no posto de Alorixá. Eu falava, Deus me livre, me dá um posto para Xangô. Eu já faço tudo aqui mesmo, vou ficar aqui, vou cuidar de Xangô. Só se for para o Oxum me matar. Porque quem te dá posto é o Oxum. E eu não queria. E bati pé enquanto eu pude. Até minha vida se acabar. Minha vida se acabou, tomei obrigação, tomei posto de Alorixá e aí tudo se reuniu. Para que a gente possa somar forças e a partir do ano que vem a gente colocar isso em prática de diversas formas. Mas não esqueçam disso. Se vocês ainda não sabem quem vocês são, descubram. Se precisar de ajuda, a gente está aqui. Então, vem descobrir como você faz para ter uma vida mais produtiva, menos cansada, mais próspera, mais conectada à sua espiritualidade e a você mesma. Nasci aqui, vim na maternidade para este lugar. Não estou com o umbigo enterrado aqui, mas meus ancestrais precisam que isso aqui se movimente. Eu sei quem eu sou e eu quero que vocês saibam quem vocês são. Porque olha me tapa, olha o guerreiro e babo que olha me tapa, olha o guerreiro e babo que olha me tapa, olha o guerreiro e babo que olha me tapa. Oya ogero, oh you love that, oh you love that, kiniba peya,
Ogini ba pe ja, oya mesan orun. Epa, hey!